costumo dizer que a organização e a limpeza nem sempre andam, mas deveriam andar de mãos dadas. Porque faz todo o sentido. Quando pensamos em cuidar da nossa casa, pensamos não só em que ela esteja limpa, mas que esteja em ordem também. Não é? Às vezes damos prioridade a uma coisa, outras vezes damos prioridade a outra. Aquelas que têm um calendário de tarefas e cumprem à risca, portanto eu não vou estar a falar sobre isso, sobre a gestão doméstica, mas esta área da lavandaria tem muito a ver com a gestão doméstica. Porquê? Porque quando eu penso em lavandaria não penso só no cuidado com as roupas, com o lavar, com o passar, com o guardar, eu penso em tudo, penso também na limpeza da casa, limpeza geral e limpeza mais específica. Eu fiz esta aula a pensar assim de forma muito global, não em coisas específicas, demasiado específicas, nem sequer vou falar de cuidados de limpeza, porque não é esse o meu papel, nem o nosso papel como organizadoras profissionais. Para quem não sabe, as organizadoras profissionais não executam limpeza nas casas, há essa confusão muitas vezes. A organizadora é alguém que tem que ir conhecer o espaço primeiro, planeia, fala com a cliente, conhece as rotinas da casa e depois executa esse plano, que não tem nada a ver com limpeza, mas sim com ordenar os objetos em cada um dos ambientes da casa. Portanto, aqui ao dizer essenciais da lavandaria, eu estou a pensar numa casa inteira, independentemente da sua dimensão, e coloquei aqui esta expressão, simplificar para reinar. Porquê é que eu digo isto? Porque, no meu caso, como eu me habituei a morar muito tempo sozinha, em casas pequenas, em T1s, muito pequenos, eu quase não tinha espaço e, portanto, como eu sempre gostei de limpeza e organização, tinha que ter os meus kits básicos ou kits essenciais de limpeza. Portanto, eu tinha que ter aquilo que nós utilizamos para as rotinas de limpeza e de cuidados com as roupas, mas só mesmo o essencial, porque não tinha espaço, nem tinha necessidade de ter muitas coisas. Então, há que pensar primeiro naquilo que é essencial e depois naquilo que é mais específico. E é nesse sentido que eu vou falar na aula de hoje. Por isso, espero que ela vá ao encontro daquilo que pretendessem quando eu falasse de lavandaria, mas eu podia simplificar demasiado, podia elaborar demasiado, mas espero que entendam esta minha lógica e que haja aqui um fio condutor. Portanto, quando eu penso em lavandaria, do ponto de vista da organização, eu penso, o que é que há para limpar e para lavar numa casa, de uma forma geral? Roupas, claro, não é? As roupas de vestir, as roupas de cama e as roupas de banho. Depois há os têxteis de cozinha, seja panos da louça, seja toalhas, tudo o que seja têxteis de cozinha, tudo. Tudo que usamos na cozinha que sejam têxteis. Depois, a limpeza, que é algo completamente diferente. Temos limpeza, que eu chamo de áreas limpas, e limpeza de áreas sujas. O que é isto? Áreas limpas e áreas sujas. Áreas sujas são aquelas que têm tendência a sujar-se mais durante a sua utilização, como casa de banho e cozinha. Áreas limpas são áreas que têm que ser limpas, mas que normalmente não produzem lixo ou resíduos, não é? Como os quartos, as salas e por aí fora. Portanto, tem que haver material de limpeza para áreas mais sujas e para áreas mais limpas, para não haver essa contaminação cruzada entre os produtos, os materiais de limpeza. Depois, temos a limpeza também de tudo o que for superfícies, e aqui nas superfícies incluem os chãos, os tetos, as paredes, as superfícies dos móveis, tudo o que for superfície, dos eletrodomésticos, tudo. Vidros também. E depois manutenção. Coisas mais específicas e cuidados a ter com determinadas peças, objetos, enfim, aqui já estamos a pensar numa casa como um todo. Reparem que houve aulas em que eu falei só de roupas e calçado e acessórios
tudo o que estava incluído no closet. Depois, na despensa, falei de mantimentos. E agora estou a falar de uma amplitude muito maior de áreas e de produtos e materiais associados a essas áreas que vai ser preciso organizar. E que tem que existir uma ou duas ou mais áreas, espaços na casa destinadas a estes produtos. E vamos já ver a seguir com mais detalhe para termos a consciência da quantidade de coisas que nós temos relacionadas com a lavandaria. E aqui eu estou a falar assim do mais essencial, para quem gosta de fazer limpezas, claro. Para quem não gosta muito de fazer limpezas, se calhar nem metade destas coisas terá. Mas para quem é obrigado a tratar de tudo, ou estar responsável por tudo e ter uma casa, gerir uma casa e uma família, com certeza que vai necessitar de tudo isto. Mesmo que tenha empregada doméstica ou que mande coisas para fora, para limpar ou para lavar, há sempre uma enorme quantidade de coisas que todas nós sabemos que temos que ter em casa. Então, relativamente aqui aos essenciais da lavandaria, nomeadamente aquilo que diz respeito a roupas e têxteis, vamos aqui sugerir que façamos um passo a passo para ver se estamos todas na mesma página. Ou seja, quando pensamos em roupas e cuidados com as roupas e com os têxteis, há uma sequência, porque eles passam sempre por este circuito. Desde recolher a roupa suja, a tratar muitas vezes antes de lavar, seja para retirar nódoas ou manchas. Depois a lavagem efetiva, que pode ser feita à mão, à máquina ou mandar para lavar a seco. A parte da secagem, que pode ser feita ao ar, ao sol ou na máquina de secar. Depois a passagem da roupa, nem toda a roupa é passada ou não precisa de ser toda a roupa passada, e há aquela que muitas vezes é levada para a lavandaria, nem sequer é passada em casa, coisas mais específicas como camisas ou peças muito delicadas. Nem toda a gente passa a roupa em casa e, portanto, há imensas situações aqui. Cada uma terá a sua. Depois as dobras das roupas, dobrar e passar. Há quem dobre no momento em que passa, com moldes ou não, moldes de dobras para ficarem as dobras perfeitas, padronizadas, do mesmo tamanho, os tamanhos M, S, L e por aí fora. Há quem passe e depois dobre, enfim, cada uma também terá a sua técnica. E relativamente ao dobrar, já falamos sobre técnicas próprias na aula em que falamos sobre o closet. Falei de diferentes tipos de dobras e tenho falado que têm técnicas próprias. E esta questão é muito importante não é porque é bonito, não é porque é uma técnica, é porque otimiza espaço. E cada técnica tem a sua aplicabilidade. Por favor, não confunda. Porque às vezes pensam, as organizers dobram a roupa muito direitinha. Não é isso que elas fazem. As organizers pensam na melhor técnica que conhecem para aplicar a determinado sítio e determinada roupa para otimizar espaço e manter a ordem. É isso que nós queremos. Depois o guardar já vai implicar então os princípios da organização que eu tanto falo, tudo visível, acessível, ordenado, identificado, com espaço livre de manobra para que nós possamos reorganizar ou introduzir coisas novas. E depois a manutenção, que são os cuidados para prolongar o uso dos objetos. E aqui é qualquer tipo de objeto.